Vamos abrir as nossas Bíblias, lá na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja que está em Roma, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 1. Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho longa, mas é a palavra de Deus, amém? Ele fala assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne desejada, que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-la. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio de seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se vivem pelo Espírito, faz morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escraviza para novamente temerem, mas se receberem o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. A propósito, o próprio Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluia. Baixa a tua cabeça e pede a Deus para enviar o Espírito Santo dele, que já foi tão solicitado essa noite, para falar o teu coração e falar a tua alma. Senhor nosso Deus e soberano Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, essa noite, toda essa congregação que está aqui, apta a receber de Ti uma mensagem especial dos céus para a vida deles, Pai. Que o Espírito que repousa sobre eles seja o Espírito Santo de Deus, e que eles possam essa noite, Pai, ser ministrados diretamente por Ti, porque necessitamos, Pai, necessitamos de avivamento, necessitamos de fortalecer a nossa fé, necessitamos de caminhar contigo todos os dias da nossa vida, Pai.
Portanto, Senhor, que essa noite o teu Espírito desça sobre esse lugar e traga o entendimento e a compreensão da tua palavra para aqueles que estão dispostos a ouvir. Assim eu te oro e eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Dá um glória a Deus para Jesus, com toda a força da tua alma, não com essa frieza, não com frieza, porque o título da nossa mensagem seria assim: por que a sua fé tem esfriado? Por que que você anda tão merrengando, tão cabeça baixa? Por que que você anda questionando Deus? Por que que você não é mais aquela pessoa fervorosa que ora, que busca a palavra, que leva as boas novas aonde quer que você vá, onde quer que você esteja? Como é que você tem se comportado ultimamente? Essa pandemia que veio aí, o que ela fez com a tua vida espiritual? Ela te aprofundou no coma ou você saiu do coma? Eu tenho dito por aí o seguinte: muita gente, eu tenho lá pelo Rio Grande do Norte, a gente tem visitado muitas igrejas lá, e tem sido um afastamento. As pessoas têm se afastado da igreja, se afastado da palavra de Deus. Muita gente se afastou da palavra de Deus. Eu falo o contrário, eu e a Fátima, nós não paramos, nós fomos fortalecidos nessa época, nós fomos restaurados. E eu vi também testemunho de muitas pessoas que esse tempo elas foram muito restauradas pela ação e pelo poder de Deus sobre a vida delas. Então esse texto ele nos confronta e ele nos coloca no nosso devido lugar como verdadeiro e autêntico cristão. Essa carta que o apóstolo escreve à igreja de Jesus Cristo que estava em Roma, nós sabemos que aquela região é uma região complicada, principalmente Roma vivia naquela época, ainda vive até hoje, o mais terrível comportamento de um ser humano. Nós podemos ver os documentários daquela época, como aquelas pessoas viviam, as maiores atrocidades eram praticadas em Roma. E o apóstolo Paulo, ele tinha essa dedicação, ele não condenava aquilo que estava acontecendo, mas ele tinha o fervor de ver aquilo tudo ser restaurado. E aí, ele cheio do Espírito Santo, é isso que nós queremos essa noite, ele escreve isso para aquele povo, amém? Que nós podemos hoje tomar posse no lugar daquele povo santo que foi ouvir essa palavra, foi ouvir essa carta do apóstolo Paulo, que nós possamos receber ela aí, e pedir ao Espírito Santo que traga discernimento bem profundo do que está acontecendo com a gente. Se um dia o próprio Espírito nos tirou do império das trevas, nos transportou para o império, para o reino da luz, do Filho do amor de Deus, que é Jesus Cristo, então por que nós ainda estamos olhando para as trevas, estamos com saudade das trevas? Por que nós ainda vivemos merrengando, imaginando, e não temos o fervor de buscarmos cada vez mais a palavra, de nos aprofundarmos cada vez mais nela, de vermos a ação de Deus em nossas vidas? Por que nós não estamos fazendo isso? Nós não somos crentes, nós somos discípulos de Jesus Cristo, e Ele diz que quem permanecer firme na palavra dEle, é discípulo dEle, conhecerá a verdade vos libertará. Será que você já alcançou essa liberdade? Ou será que você ainda está lá em cima do muro? Né? Vocês conhecem a história do muro, não conhece? Estava lá o muro, o camarada estava em cima, o diabo estava do lado com os braços cruzados achando graça, e Jesus estava lá do outro lado dizendo: vem cara, vem para mim. E o cara em cima do muro, né, pular aqui. Aí ele olhou e disse: e você aí, por que está achando graça? Aqui ele está dizendo que eu pulo para lá, para onde ele está. E você achando graça? Eu não estou preocupado não, porque o muro aí é meu. O muro é meu. Eu quero que você não pule mesmo. E aí, às vezes nós dizemos que aceitamos Jesus Cristo como nosso único e exclusivo Salvador, mas não temos coragem de pular, continuamos em cima do muro. Isso tem gerado o resfriamento da igreja. As pessoas
fica com segundas intenções. É tudo isso que o inimigo quer, é trabalhar esse ponto fraco da nossa vida. Quantas e quantas vezes, nesse período que a gente fica afastado de culto, quantas e quantas vezes eu percebia a névoa de gelo se aproximando, mas a gente nunca permitiu que essa névoa de gelo, ela nos envolvesse, ela nos resfriasse, porque estávamos aquecidos e protegidos pelo escudo da fé, pela palavra de Deus, fortalecendo dentro de nós toda essa convicção do reino de Deus. Nós precisamos ter essa convicção de que pertencemos ao reino, não pertencemos mais ao mundo. E por que você diz que pertence ao reino de Deus e está olhando para as coisas do mundo e está com a frieza da verdade da palavra, né? Nós precisamos acordar para isso. É isso que o apóstolo Paulo, ele fala nessa carta aos Romanos, amém? Vamos começar. Quando ele fala: portanto agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado da morte. Vocês parem um pouco para meditar nesses 2 versículos e observem o que Deus quer te falar essa noite. Antes estávamos perdidos nos nossos deleites e pecados. Eu olho para mim, uns 12 anos aqui atrás, meu Deus, essa hora era complicado, essa hora o bicho estava bem avançado, e hoje eu estou do outro lado, estou do lado da luz, e com o desejo profundo de ver muitas e muitas vidas serem também fortalecidas nessa luz, nessa esperança da graça. Quando ele diz, não há condenação, né? Se nós olharmos o seguinte, quando ele fala, para os que estão em Cristo Jesus, você já parou um pouco para refletir que Jesus Cristo, ele encarnou como homem, viveu aqui como homem, para um único objetivo, era se lançar como holocausto vivo, por causa dos nossos pecados e deleites cometidos, para nos libertar daquilo que nos escravizava. Jesus Cristo, ele vem e ele faz tudo isso por nós. É muito importante que nós possamos conhecer a Bíblia de ponta a ponta, conhecer o processo da geração humana e podermos nos localizar nessa época em que Deus e que Jesus Cristo vem e se entrega por nós, e ver quantas e quantas tentativas de Jesus para trás Deus já tinha insistido no resgate do homem. Quantas e quantas vezes profetas, o que Deus tinha feito, você vê aquele povo do Egito, tudo, o cativeiro, e nada daquilo resolveu, nada daquilo sensibilizou o homem a abandonar essa vida, abrir a sua memória e refletir sobre o seu Criador. Nós precisamos estar dia e noite meditando a respeito disso, a respeito de nós. Por que nós insistimos ainda em praticar, em permitir coisas que cada vez mais vão nos afastar da glória de Deus, da graça, da salvação, da eternidade? Nós temos que parar um pouco e refletir onde nós vamos estar daqui a 100 anos. Eu já não posso pensar em 100 anos, eu posso pensar daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Eu estou indo, eu tenho muitos jovens aqui, bota mais 50 anos, 60 anos, onde é que você vai estar? O futuro a Deus pertence, com certeza, mas o desejo dele é de estarmos todos com ele lá na glória. Mas quando Deus resolveu, teve aquela conversa lá com Jesus, está lá em Isaías, Jesus fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, me dá esse povo, Pai. Eu vou tentar salvar alguém desse negócio, eu vou tentar, eu vou para lá, mas meu filho, vai acontecer isso, não tem problema. Você já parou um pouco para refletir o que Jesus fez por você, o que ele fez por mim, e o que ele continua fazendo, e o que ele fará para
convertermos, para que nós possamos estar com Ele na eternidade, a gente precisa meditar disso, todo dia, toda hora. É isso que o apóstolo Paulo tenta dizer para aquele povo tão pecaminoso, aquele povo que vivia nos deleites tão terríveis de pecado. É terrível, né? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado da morte. Nós sabemos que todo pecado, qual é o salário do pecado? Está aí dormindo, a igreja está dormindo. Amém. Vamos. Qual é o salário do pecado? Salário do pecado? Que não venhamos morrer, né? Meus queridos, daquela revelação que o profeta Isaías viu de Deus, ele disse que assumiria a responsabilidade sobre a humanidade, e Deus disse a ele o que iria acontecer a ele, mas ele nos tornou, assim, ele disse: Pai, pois me dá todo mundo para mim, Pai, me dá para mim. Será que muitas vezes nós rejeitamos chegar perto de um mendigo, perto de uma prostituta, daquelas que está bem suja, perto de um drogado, perto de uma só pessoa dessa? Nós muitas vezes dizemos crentes, mas olhamos e fugimos com medo, né? De uma pessoa daquelas que nós poderíamos chegar lá e fazer alguma coisa, a gente vai embora, a gente se oculta, mas, né, tem a história do bom samaritano, aquela história lá, né? Veio o pastor, veio o levita, e depois o samaritano chegou e fez a obra, né? E aí imagina Jesus sabendo de todos os problemas da humanidade, ele diz: Pai, me dá para mim, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir mexer com essas pessoas, eu vou tocar no coração delas, e eu vou trabalhar cada uma individualmente. Vocês estão aqui hoje por causa dessa obra de Jesus Cristo sobre a nossa espécie. Eu estou aqui hoje por causa dessa obra de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, tocou no meu coração, abriu os meus olhos. Muita gente está com os olhos abertos para uma visão do reino, mas permite que essa visão ela escureça, está permitindo que ela morra, que essa esperança da glória, que é Cristo em nós. O apóstolo Paulo diz: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, não sou mais eu que vivo. Isso não é só lenda, isso não é só o que está escrito, que nós possamos ver isso assim como algo que vai mexer conosco, e nós não vamos ter a coragem de fazer nada. Nós precisamos ouvir essas coisas e precisamos tomar posse, e precisamos viver isso, precisamos viver. Quando ele relata, aqui no versículo 5, ele diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne, que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Lá em Romanos 1:25, se eu não me engano, por aí, a palavra diz que Deus nos ensina, Deus nos entrega aos nossos desejos. Eu tenho dito ultimamente, eu tenho falado a muita gente: cuidado com o que você está desejando. Tenha muito cuidado com seus desejos. Tenha muito cuidado. A gente lendo, nós fazendo devocional lá em Reis, 1 Reis, fazendo estudo muito profundo a respeito do rei Salomão, aquelas bênçãos que Deus disse que daria a Salomão, sabedoria e riqueza, e o esplendor
da sabedoria veio Salomão, e da riqueza veio a Salomão, e Deus, eu acredito para mim que foi uma das passagens onde Deus deixa o testemunho de quem verdadeiramente Ele é, o dono do ouro, da prata, o dono de todas as riquezas. E Salomão foi esse homem que viviciou aquilo com aquele desejo, com aquela vontade de fazer tudo muito perfeito. Aquilo ali não passou de uma exibição de Deus, para que nós possamos olhar e ver o que Ele é capaz. Você vai ver que na verdade Deus queria que aquelas pessoas tivessem essa visão de dizer: tudo isso é belo, mas Senhor, eu quero te entregar, eu tenho os meus olhos para Ti, eu quero ter o meu coração para Ti. Você vê que logo depois o império da Babilônia vem, carrega, devassa aquilo. Jesus, não ficará pedra sobre pedra, porque Jesus sabia que não era aquilo. Deus expôs tudo aquilo, mas que na verdade as pessoas precisam abrir o seu coração e a sua alma para entender e compreender o que Deus quer de nós. Que não busquemos as coisas materiais, que não busquemos as coisas da carne. O mundo nos expõe a algo que nós olhamos e vemos e achamos que é muito importante, achamos que é tudo para a nossa vida. O meu emprego é tudo, meu filho é tudo para a minha vida, a minha esposa, meu Deus, meu carro não pode ir perto, porque se riscar vai dar confusão. Então, o que você tem buscado? Você tem priorizado as coisas de Deus? Você tem vivido pela busca incessante pela materialidade? Ou você tem orado, você tem tirado aquele tempo para Deus, você tem lido a palavra, você tem se edificado, e você tem tentado viver a palavra, você tem tentado testemunhar as coisas de Deus na sua vivência? Todos esses detalhes, gente, é o que traz o esfriamento espiritual, é o que traz você se afastar de Deus e você começar a questionar Deus. Nós precisamos, depois disso que aconteceu, onde as igrejas fecharam, as pessoas ficaram afastadas, e muita gente achou bom, aquele culto eu só via porque ainda tem uma convicção de ir para o culto eu estou salvo. Eu acho que eu indo para o culto eu estou salvo. Mas vim para o culto, escutar uma palavra e quando chegar lá fora, só veio para o culto, eu sou crente porque eu estou no culto. A Bíblia está lá novinha, só fede a suvaqueira. O cara não abre a palavra, não medita, não lê. Paulo sabia a condição da carnalidade que aquele povo vivia. Nós sabemos a condição da materialidade e da carnalidade. Uma das coisas que eu orando eu peço mais a Deus: Senhor, cura os meus olhos, me dá uns olhos santos, para que os meus olhos não queiram enxergar o que não te agrada. Senhor, me dá uma mente renovada, para que a minha mente não mergulhe na hipocrisia das coisas do mundo, na ambição, na grandeza. Eu já fui muito atrás de grandeza, e me veio muita grandeza, e a grandeza foi embora. Mas hoje eu digo: Senhor, me dá só o que eu necessitar para sobreviver. E a gente vive num negócio que é meio complicado. Eu digo: Senhor, que os meus ouvidos possam estar alinhados para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, absorver e trazer dentro de mim discernimento e compreensão do que Tu queres me falar. Todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia a gente não tem que almoçar, você não tem que merendar, você não tem que merenda de manhã, merenda 9 horas, merenda meio-dia, merenda 3 horas, merenda não sei o que, é um monte. Isso é o alimento da carne. E o alimento do Espírito, que tanto deseja habitar dentro de você, como é que você tem feito? Que nós possamos essa noite absorver essa mensagem, que ela é grandiosa para cada um de nós. Nós precisamos disso. Não é só ser crente, não é só vir para a igreja, não é só participar dos eventos da igreja que vai te levar para o céu, não. Se você verdadeiramente não resolver fazer esse processo na tua vida, vai embora todo mundo. Quem foi que já assistiu aquele filme, os Remanescentes, né?
o pastor da igreja ficou. E o pessoal doido, porque não foram arrebatados, foram para: pastor, você ficou. A gente vê as coisas, a gente sabe que elas vão acontecer, mas a gente não dá muito ouvido, né? Não dá muito ouvido. Quando os meus filhos nasceram, pequenininhos, é tão belas crianças, olha aí, é tão lindas as crianças. Às vezes a gente não quer imaginar que elas vão crescer, elas vão embora do nosso lar, elas vão se casar, e de repente você está vendo sua filha, está vendo seu filho lá fora, no outro mundo. Do mesmo jeito, é a vida que Deus tem para nós no futuro, não sei quando. Isso nós temos que cultivar desde quando os nossos olhos foram abertos. Então o que ele diz? Quem vive segundo a carne tem mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Você anda segundo o curso de quem? Da carne ou do Espírito e da palavra de Deus? Como é que você tem sido? É tempo de começar a refletir e começar a mudar a nossa condição de viver. Meus olhos têm se aberto cada vez mais nesse sentido, nesse evangelho tão profundo que sugere que nós tenhamos uma nova opção de vida. Amém? A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade do Espírito é vida e paz, é vida em abundância, é prosperidade, é amor. Lá em Gálatas 5 ele fala das obras do Espírito e fala das obras da carne. Prostituição, bebedeira, adultério, idolatria, glutonaria, mentira, enganação, corrupção. Tudo isso está no nosso convívio, está no anseio, está no meio da nossa política, está dentro da nossa casa, está dentro de nós, porque somos descendentes, viemos do pecado, mas Ele nos dá a oportunidade de nos libertar disso que nos leva para a morte. Nós queremos vida eterna. É por isso que nós estamos aqui. Se não estivermos aqui com esse intuito, estamos perdendo nosso tempo. O que estamos fazendo aqui? Só porque não queremos estar lá na praça? Não, mas aí eu mudei de vida. Mas aqui dentro da igreja, precisamos estar atentos a esses detalhes, os quais nós precisamos viver, precisamos aprender, precisamos fortalecer nisso. Um dia desse eu estava conversando com um cara, um engenheiro, e fazer uma continha besta. Ele estava meio perdido. Meu irmão, pega uma cartinha, pega uma tabuadazinha e carrega contigo. O cara estudou, fez doutorado e estava perdido. Muitas vezes nós estamos aqui numa condição, eu sou super crente, sou PDPP, mas às vezes esqueceu o princípio fundamental da sua nova vida em Cristo Jesus. É galgarmos a nossa salvação, e isso só vem através das obras do Espírito Santo. E quando ele diz: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Que nós temos a oportunidade de olhar para nós. Antes de eu apontar para você, tem 4 dedos apontados para mim. Nós não podemos permitir que a rebeldia do nosso coração, ela se exalte. Fulano, Beltrano, nós precisamos ser, eu tenho sido submetido a esse fogo, porque cada vez que você se aprofunda mais, você vai entrando em águas mais profundas, você vai sendo submetido às coisas mais profundas, e você o fogo vai chegando nas coisas mais profundas da tua alma e do teu espírito. Isso só vai acontecer se nós nos submetermos a isso. A pureza do ouro é pelo calor. Quanto mais calor, mais sujeira sai. A palavra fala a respeito disso.
quando somos submetidos às aprovações mais profundas, vem tudo para insistir e nos fazer relaxar, e nós não podemos fazer isso, amém? Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habitar em você. Vocês podem ter certeza que quem está aqui hoje foi conduzido pelo Espírito e hoje veio para um ambiente que o Espírito tem ministrado muito. O louvor, a palavra do pastor, essa palavra. Eu estava falando ali, eu estava dizendo, meu Deus, o Espírito ele faz isso, ele junta várias coisas e traz para um lugar só. E a igreja precisa estar atenta a isso. Você não está simplesmente em um culto, você está num evento dos céus para receber algo tão profundo essa noite. Eu tinha umas 3 mensagens muito poderosas, muito grandes, mas eu tentava ir para elas, ele me puxava para Romanos 8. Ele me puxava para Romanos 8, e para lá, mas essa daqui vai empolgar, mas é Romanos 8. É o tratamento da alma e do espírito de cada um membro da igreja de Jesus Cristo que está aqui essa noite. A palavra ela diz que esse capítulo é um dos capítulos mais maravilhosos escritos na Bíblia, porque ele trata de como nós devemos ser tratados. Ele fala o que nós precisamos fazer como crentes, como discípulos de Jesus Cristo, como igreja. Se nós não fizermos isso, o que é que estamos fazendo? Só porque vem passear no culto à noite? Não faz isso da tua vida. Conhece algo mais profundo? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Quem tem o Espírito de Cristo aqui? Eu tenho e quero ter cada vez mais. O apóstolo Paulo diz, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É muito bonito. Você olha, tem as pregações de Paulo, onde ele fala, Paulo era um camarada, doutor da lei, doutor, conhecia muitas coisas, e quando ele ia pregar nas igrejas, ele dizia, não venho a vocês com o conhecimento, nem com a sabedoria dos homens, eu venho a você, tudo, eu estou junto os versículos assim, tudo isso não passa de fezes, mas eu venho a vocês com a palavra do Espírito Santo, porque eu quero trazer a vocês o que os céus quer falar a vocês. Eu acho isso muito profundo, eu acho isso muito tremendo. Isso é extraordinário, que o Espírito Santo esteja jogando essas palavras no coração e na memória e na mente de cada um aqui essa noite. É confrontante? Não sei, para mim é muito confrontante, porque é uma nova realidade que eu tenho aprendido e tenho tentado viver. Os confrontos vêm, mas nós precisamos entrar nas águas mais profundas. Você não pode ficar só com água nos pés. Vai com água para vai com água para o tórax, vai com água para a cintura. Não fica com medo de ir, não. Não, vai. Se aprofunda mais um pouco. Então ele fala: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence. Mas se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Vocês são capazes de discernir isso assim, com bem clareza. Jesus Cristo na cruz do Calvário disse: Senhor, perdoe-os, está consumado. E lá ele morreu morreu a carne, né? Aí colocaram ele naquela tumba, e o que aconteceu de lá? O que aconteceu naquela tumba? Pode falar, não tenha medo de errar não. Ressuscitou, não é isso? Aí vocês sabem quem foi que ressuscitou Jesus Cristo lá naquele lugar? Foi o Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito, ele quer habitar em cada um de nós.
Ele quer nos ressuscitar no império da luz. Ele nos tirou do império das trevas e quer conviver conosco sobre a luz. Você tem meditado um pouco sobre isso? Eu vi sobre isso numa pregação do pastor Eibe, lá na Igreja da Paz, num encontro de missões. Isso aqui é muito profundo. O Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, o Espírito que andava com aquele povo no deserto, que era o Espírito de Deus, que era o Espírito Santo, ele quer estar dentro de cada um de nós. Será que nós temos sido merecedores dele habitar dentro de nós? Será que nós não temos criado empecilhos para impedir que ele viva dentro de nós? E que ele nos molde, que ele nos transforme, e que ele nos dê santidade, e que ele faça as coisas boas virem, que ele nos dê mansidão, humildade, longanimidade, amor, mansidão. Você tem tido essa consciência dentro de você? O Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, ele quer habitar em você. Agora você precisa permitir, você quer ser um bom médico, você vai fazer o quê? Você vai estudar, você vai se submeter a um vestibular, e você vai se submeter a uma faculdade. Você quer ser um bom engenheiro, você tem que fazer o quê? Para poder o Espírito Santo habitar em você, você tem que seguir as regras que a lei dos céus, ela ordena sobre a tua vida. E o que é que a lei dos céus manda você fazer? Manda você ser uma pessoa mansa, humilde, quebrantada, que busque a verdade, que busque a palavra de Deus. A mesma sequência que nós fazemos para nos tornarmos bons profissionais, nós podemos fazer para sermos o templo e a habitação do Espírito Santo dentro de nós. Amém? Nós precisamos meditar profundamente nisso e tomar posse disso, abandonarmos as coisas da carne, permitirmos que Ele sare as feridas da nossa alma, permitir que Ele nos tire das coisas da carne e possamos cultivar as coisas do Espírito. Essa falta de conhecimento, essa falta de maturidade da palavra e dessa intimidade com o Espírito Santo que gera essa frieza espiritual, esse afastamento, esse questionamento sobre Deus, o que Deus é capaz de fazer. Se nós não buscarmos compreender isso, e procurarmos aprender, e procurarmos vivenciar tudo isso, nosso destino é outro. O mundo está cheio de ofertas, e parece que cada uma melhor do que a outra, mas nós temos que ter essa convicção. Nós já fomos escolhidos, já fomos separados, já fomos resgatados, já fomos tirados de lá, e agora por que estamos mergulhados mais uma vez na frieza? Por que não estamos pedindo ao Espírito Santo que traga todas as suas armaduras sobre nós e vamos nos permanecer firmes? Por quê? Que tempo você tem tirado para orar, para conversar com Deus? Que tempo você tem tirado para ler a palavra? A Bíblia inteira, não é só um versículozinho não, você tem que ler a Bíblia inteira para você saber o texto e o contexto, o que a palavra de Deus quer te ensinar, e aí você vai absorvendo aquilo que é muito importante para a nossa existência. Então ele diz: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida em seu corpo mortal, porque o pecado traz a morte espiritual, traz as guerras espirituais que você vai enfrentar na tua vida. A gente olha para muitas e muitas pessoas e nós vemos as batalhas e as lutas que elas vivem. Eu olho na minha família, eu olho muita gente, já preguei muito para eles, mas hoje fica lá um bate-papo danado e eu fico quieto. Eu fico lá orando: Senhor, ousa de misericórdia, só a tua misericórdia é quem pode alcançar essas pessoas, é quem pode tocá-las. Mas quando Jesus estava pregando, e aqueles discípulos perguntaram: Senhor, eu não entendi bem aquilo. Jesus: pois venha cá,
Venha cá, eu vou explicar para vocês, porque vocês já foram alcançados, não é isso? Acho que é a parábola do semeador, se eu não me engano. Vocês já foram alcançados pela palavra, eu posso explicar para vocês bem direitinho, para vocês compreenderem. Mas eles vão continuar na ignorância deles. Então nós já fomos chamados, já somos discípulos de Jesus Cristo, e nós precisamos ter esse discernimento bem detalhadozinho, e que não percamos nem o lance dos céus sobre as nossas vidas, amém? Então ele diz: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para viver sujeitos a ela, pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão, e morrerão para a eternidade, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A vinda do Espírito Santo, você vê que lá em Joel 2, 28, 29, só ler aqui bem rapidinho, isso aqui é algo maravilhoso. Ele diz assim: e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os filhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Você tem tentado, você tem pelo menos tentado, você que ainda não teve essas experiências pessoais com Deus, com o Espírito Santo, você tem pelo menos tentado desejar, porque a palavra diz que os teus desejos serão, Deus cumpre os seus desejos, Deus cumpre os seus desejos, amém? Assim como tivemos a imagem, peraí meu Deus, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O teu Espírito, o Espírito da tua vida já tem falado para você a respeito de você, a respeito de Deus. Você já tem, eu me lembro isso também na pregação do pastor Ebe, quando ele falava, o teu Espírito vai falar a você que o Espírito Santo quer estar na tua vida. Isso é quando nós paramos, oramos e pedimos a Deus que fale conosco, que nos traga discernimento, que nos traga santidade, que nos traga paz, e o Espírito repousa sobre você, e você tem visões, você tem sonhos, você tem revelações. É o Espírito de Deus que vem sobre você. Nós podemos nos submeter a isso. Isso é algo extraordinário, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De fato, participamos dos seus sofrimentos, para que também possamos participar da sua glória. Não é só vitória não, meus filhos, não só vitória não, porque somos descendentes de uma geração de pecado, só que de lá nós somos retirados, e que possamos a partir de hoje ter um novo posicionamento diante desse Deus soberano e poderoso, que quer tanto caminhar contigo. Jesus Cristo, ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É muito bom a gente ler isso. Meu irmão, caminha com Jesus, e eu não tenho conseguido caminhar. A gente precisa ter cuidado quando a gente vai falar, para poder, você não está só, né, blefando. Você precisa fazer isso também. Você precisa fazer isso. Nós precisamos meditar profundamente o que é que estamos buscando, o que é que estamos alimentando mais dentro de nós. De uma mesma fonte não sai água ruim e água boa, não sai. De uma planta não se tem três tipos de fruto. Pelos frutos conhecereis a árvore. Que frutos você tem gerado? Que frutos, que palavras têm saído da tua boca?
que atitudes têm saído de você, que comportamentos têm saído de você. Por que que você está num congelamento espiritual? Por que que você está num avivamento espiritual? O avivamento a gente tem que ter desejo, tem que clamar para que o Espírito venha sobre nós, nos arrependermos daquilo que sabemos que vai impedir a vinda do Espírito Santo. Nós precisamos abrir o nosso coração e permitir que a palavra de Deus entre e faça esse processo de transformação. É coisa de Deus. Jamais eu posso pregar que você saia daqui transformado. É o desejo de vocês e é o Deus que realiza isso em cada um de vocês. Amém, meus queridos? Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Uma igreja avivada, uma igreja que deseja hoje sair do resfriamento espiritual, uma igreja que deseja o Espírito Santo, é o Consolador que Jesus disse que enviaria para cuidar de cada um de nós, até o dia em que fôssemos recolhidos para a glória e viveríamos com Ele. Eu não sei como é que anda a vida espiritual de cada um de vocês, eu não sei, porque eu não convivo com cada um, mas eu já vi muitos irmãos perrengando, podem estar andando firme, otimista, confiante, vem as lutas, ele encara as lutas, ele não teme, ele vai em frente, ele está habilitado, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso, eu confio em Jesus Cristo, porque Ele está comigo. Já vivi muito e estou vivendo isso ultimamente. Eu confio nele, e a cada dia Ele nos dá uma vitória. Se você está nessa condição, nesse esfriamento, e deseja buscar em Cristo Jesus esse avivamento, é o teu desejo, é o teu desejo. Pede a Ele, com certeza. Hoje Ele começou um avivamento aqui, e Ele vai terminar esse avivamento em você. Você vai voltar para casa hoje com a nova mentalidade dos céus, com a nova mentalidade do que Deus quer fazer na tua vida, porque Ele te tirou lá do império das trevas, Ele te trouxe para a luz, e aqui Ele quer te instruir para você não ser mais o elemento das trevas, para você ser um elemento, para você ser um filho de Deus, e usufruir das maravilhas que já estão te aguardando nas regiões celestiais. Se você deseja uma nova vida em Cristo Jesus, se você deseja esse avivamento, nós vamos orar por você essa noite. O pastor vai vir para cá, e nós vamos pedir ao Espírito Santo que Ele traga isso sobre você. Se você quiser vir aqui para frente, você vem. Se você quiser, você fica no seu lugar. Mas que esse desejo, ele esteja dentro da tua alma, de você dizer: eu não sou mais aquele que estava com dúvidas sobre o agir de Deus, porque o Espírito que ressuscitou, que vivificou Jesus Cristo, Ele quer habitar em mim, e com esse gelo dentro de mim, Ele não vem. Eu quero que tu vivas em mim, Espírito Santo.